Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Leiturês, um momento de reflexões e sugestões sobre a literatura do Programa Permanente de Estímulo à Leitura da Diretoria do Livro, Literatura e Leitura da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul. Por que Leiturês? Porque queremos falar a língua dos livros e da literatura. E por isso pensamos em proporcionar esses momentos de conversa entre a equipe e convidados sobre assuntos pertinentes ao que mais amamos por aqui, o universo dos livros. Esse episódio é com a patrona da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, a Maia Falques. Maia Falques é comunicadora por formação, tendo diplomas em publicidade e jornalismo, pós-graduação em marketing e um desvio de rota com metade do curso de Direito concluído. Mas é na literatura que Maia se encontrou desde os 3 anos de idade, quando ditava seus textos para a mãe. De lá para cá, foram dezenas de prêmios, participações em antologias e publicações em revistas, além das próprias obras que flutuam entre gêneros, do romance ao poema longo. Maia foi vencedora do Prêmio Vivita Cartier em 2021 e atua também como resenhista, oficineira de escrita criativa e leitura crítica. Tudo isso enquanto se dedica à conclusão do curso de letras. Então, hoje, a dica de leitura é com a Maia Falques. Seja muito bem-vinda, Maia. E a palavra Muito obrigada. Bom, eu sou uma defensora ferrenha da literatura brasileira contemporânea. Eu reconheço o valor dos clássicos, mas o contemporâneo são as pessoas que estão trabalhando agora, que estão fazendo uma literatura que fala do nosso país agora, né? Então, eles são importantes também para que a gente possa conhecer um pouco da nossa realidade e um pouco até do passado também, por que não? E isso nos ajuda também a pensar no futuro. Eu trouxe algumas dicas de livros que vão estar na feira, inclusive, que já conferi que vão estar na feira, para que o pessoal possa procurar esses livros, são todos autores contemporâneos, e deixando só bem claro que eu estou trabalhando aqui com autores de editoras que efetivamente terão participação nas bancas, porque existem centenas de autores nas pequenas editoras que não têm o poder de fogo, né, para estar nas bancas da Feira do Livro, para estar nas livrarias, que são autores incríveis que eu admiro muito, com obras maravilhosas, mas infelizmente as regras do mercado não são as mesmas da paixão pela literatura, né? Então aqui eu vou começar uma dica que é da nossa querida Natália, né, que morou muito tempo em Caxias, é uma grande escritora. Controle é interessante porque, além de ser um livro premiado também, ele é um livro que trata de epilepsia. E epilepsia é um assunto que não é muito retratado, dificilmente se tem um personagem, um protagonista epilético. Então, ela entrou numa zona diferente do que se costuma tratar, saiu do óbvio, né? E trouxe muita informação, além de, obviamente, como já era de se esperar da Natália, um livro extremamente bem escrito. Aí nós pulamos lá para o Nordeste do Brasil, com Maria Valéria Rezende, 40 Dias. Por incrível que pareça, mesmo a Maria Valéria Rezende sendo nordestina, o livro se passa em Porto Alegre. E ele é um romance cotidiano. E é muito interessante, é um livro que nos carrega junto, né? E a Maria Valéria Rezende, além de ser uma grande escritora, ela também tem muita história para contar. Ela já esteve na Feira do Livro e foi um bate-papo sensacional com tudo que ela trouxe de carga, porque uma coisa que também é interessante na literatura é que nem tudo está escrito nos livros. Muitas vezes, ouvir os autores já é uma grande aula, um grande livro em oralidade, que por sinal foi como a literatura começou, né? A cultura oral. Então, ter essas histórias para contar já é algo incrível. Este livro aqui, Sob a Proteção da Espada de Ansan, ele também é o mantra. É um livro vira-vira, ele tem poemas e pequenas narrativas. Ele é muito interessante que ele trata da ancestralidade, é uma autora negra, e é da mesma editora que eu lancei o livro Santuário. Então, veio no mesmo pacote ali, então vai estar com certeza na feira. É muito interessante não só pela questão do vira-vira, que se tem 2 livros diferentes num só, e é um livro pequeno, super rápido de ler, mas tem uma linguagem incrível também, super inovadora.
E aqui nós pegamos uma autora de Novo Hamburgo, Para Onde Vão as Borboletas da Noite, da Andrea Scheffer. É um livro que me tocou profundamente, cujo protagonista é um menino sírio, e ela nos leva para a guerra da Síria, para toda a tentativa de sair de lá. Então, fala dos refugiados, fala da realidade deles antes da guerra. É muito importante, porque, infelizmente, a guerra da Síria não está no passado. Ela está acontecendo agora. Então, tudo que ela traz aqui, ela traz de uma forma muito realista. E é interessante que ela faz uma analogia com as borboletas, né? Por isso que até o nome do livro fala de borboletas, elas têm uma importância na história, nessa questão mais metafórica. Aqui eu trago, claro, um grande clássico moderno, talvez o primeiro que eu testemunhei em vida, que é O Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. É um livro que conquistou o status de clássico moderno, e isso é muito difícil, porque é um livro que a gente já sabe, mesmo ele sendo recente, que ele não vai ser esquecido, que daqui a 100 anos ele vai ser lido e, infelizmente, vai ser atual. Ele fala da escravidão moderna, assim, falando de uma forma bastante genérica, porque o livro tem muitas nuances, ele tem uma profundidade muito grande, e tentar resumir ele em poucos minutos é impossível. E é um livro que eu sou perdidamente apaixonada, assim, foi um livro que me surpreendeu e que com certeza quem ler vai ser tocado por ele e não vai esquecer tão cedo. Eu li tem 2 anos e eu me lembro dele e até hoje eu me arrepio pensando na história desse livro. Para a gente mudar um pouco de estilo também, eu trouxe Porco de Raça, do Bruno Ribeiro. Foi o vencedor do Prêmio Machado, que foi o prêmio que foi da Darkside, né, para a publicação de autores brasileiros contemporâneos. E a Darkside já é conhecida por uma edição extraordinária, realmente é um livro notável na sua edição, nas ilustrações que tem dentro, uma coisa assim assombrosa. Mas o que o livro tem de interessante, por sinal, eu não terminei de ler ainda, mas estou lendo, e é um livro de terror que mexe com surrealismo. Eu nunca tinha visto nada parecido. Eu vi comentários de leitores na internet que se sentiram profundamente incomodados exatamente por não conseguir compreender essa mistura bizarra do terror com o surrealismo que ele usa, porque realmente tem trechos que eu fico pensando, meu Deus, o que o Bruno estava usando quando escreveu, porque não é possível. Né? Oxigênio só não deve ter sido. Se bem que a nossa ar está tão poluída que até faz sentido. Mas é um livro, ele tem uma coisa interessante, porque aqui eu estou trazendo ele representando todo o gênero de terror, que é um gênero que já foi um subgênero até surgir a Darkside, investindo pesado no terror, né? Antigamente só se ouvia falar de Stephen King. E hoje em dia nós temos grandes autores de terror, e ali o Bruno mexe também com fantasia, que é um gênero que eu não trouxe nenhum livro de exemplo, mas a fantasia também é um gênero que está em crescimento, que está, né, ganhando seu espaço. E agora falando de um local, né, é o Matusalém Ferreira, com Morena, Uma História de Amor e Guerra, nosso último vencedor do Vivita. Tive a honra e o prazer de fazer parte do Corpo de Jurados. É um romance histórico. Os romances históricos, eles estão super em alta, aliás, sempre tiveram, na realidade, e eu tenho certeza que na feira vai ter uma variedade imensa de romances históricos, principalmente, eu tenho visto essa tendência já tem algum tempo, de romances históricos da Segunda Guerra. Não é o caso, aqui né, a história se passa no Rio Grande do Sul, então não é o caso do Matusalém, mas o gênero romance histórico é muito forte, sempre tem grandes novidades, então eu acho super importante que as pessoas conheçam o gênero, porque traz muita pesquisa e traz muita informação sobre o nosso passado, né? Claro, eu não poderia deixar de fazer um jabá, porque é uma oportunidade muito boa, né? Aqui nós temos o Eu Também Nasci Sem Asas, que é o meu livro que foi o vencedor do Vivita o ano passado. Ele é um poema longo, né, que é até difícil definir um pouco o que ele é, mas ele trata da realização de sonhos, da reinvenção, do morrer para nascer de novo, morrer metafórico,
né? Ele trabalha toda a questão da metáfora, é um livro curto de ser lido e é um livro que a mim emociona. Claro, sou suspeita, eu sou autora, mas eu não costumo me emocionar muito com os meus livros, não, porque a minha emoção já é a palavra, né, que está no livro. Então, esse aqui é uma exceção mesmo. Aí nós partimos para o Pedaços que Vejo no Espelho, que ele representa aqui a literatura da diversidade. Ele é um poema longo também, ele trata, como a bandeirinha mostra aqui, sobre a sexualidade, que está na sigla LGBTQIA+. Então, este é o livro que eu trago de exemplo sobre diversidade, que também, com certeza, teremos muito material na Feira do Livro. Aqui eu trago Já Não Somos os Mesmos, que é um livro que se passa na ditadura militar, outro tema que está muito em alta e que vai ter muito livro muito bom falando sobre o assunto. Nesse caso, eu também trabalho a questão da saúde mental, porque a personagem ela é presa na ditadura e eu não trato da ditadura em si, né? Eu falo dos porões da ditadura, enfim, e mostra toda a fragmentação da mente dessa personagem, falando então da loucura, do delírio, do sofrimento, da dor, tudo que são consequências da violência que ela sofre. Aqui nós temos o Santuário, que é o meu livro mais comentado, ele é interativo, ele vem com... tem um material de divulgação de turismo, tem os cartões postais, e ele é um gênero híbrido, que ele tem são histórias curtas, poderia ser classificado como conto, mas no conjunto todo ele virou um romance. Então também nós teremos contos, teremos romances, teremos híbridos, não necessariamente iguais ao Santuário, mas com certeza os gêneros híbridos também vieram para ficar. E por fim, o Histórias de Minha Morte, que é o que está há mais tempo frequentando a feira, que trata, né, de racismo, né? Então é em primeira pessoa, então se entra na subjetividade da personagem, seus traumas, todas as violências que ela sofre. Então, uma dica que eu dou ao pessoal que vai frequentar a Feira do Livro é que procure com carinho todas as bancas, que dê uma olhada geral em tudo que vai ser oferecido, porque vai ter livro para todos os gostos. E aí também inclui o infanto-juvenil, que eu não trouxe nenhum exemplo, porque eu pessoalmente não tenho nenhum livro. Mas a minha sobrinha de 14 anos, ela fala de livros sem parar e ela já me deu uma lista imensa de livros fantásticos que ela adora e que vão estar na feira. Então, para os jovens que estão na fase do infanto-juvenil, vai ter alternativa pra caramba. E o infantil é sempre uma riqueza incrível, então eu nem preciso comentar. As bancas infantis são um deleite, né? Então é isso, gente. Vai ter livro para todos os gostos mesmo. Eu mostrei para vocês aqui alguns poucos exemplos. Eu nem entrei na literatura estrangeira. Foram só livros brasileiros, ainda metade deles são meus. Então, imaginem o que vai ter de riqueza na Feira do Livro. A feira vai ser extraordinária e com certeza não vai ter ninguém que vai sair de lá sem levar um livro, pelo menos, porque vai encontrar o seu livro perfeito. Certo, então, muito obrigado a Maia por essa participação, por esse amplo panorama aí, aqui 10 minutinhos já conseguiu trazer muitas dicas bem proveitosas e aproveitando o gancho aí que a Maia usou de fio condutor dos livros que estarão na Feira do Livro, convidamos todos a participarem da 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, sob o patronato da Maia Falks, tendo como amigo do livro o professor Décio Bombassaro, e também nos acompanharem nas redes sociais. Então, né, se inscrevam no canal da Feira do Livro no YouTube e também nas páginas de Facebook e Instagram. E no próximo mês, mais um convidado falando sobre livros e leitura. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado a Maia. Obrigada. Até mais.